não começou, né? Nossa. Assim. Bom dia, Val. Oi, Lô, bom dia, tudo bom? Tudo bem. Olha O pessoal já está só, entrando na sala, né? Rita, Arthur, Fabiane, bom dia. Tamires. Oi, Flávio. Bom dia a todos, espero que estejam bem. Estamos com 67 pessoas. Vamos aguardar mais uns minutinhos para a gente começar. Está em casa, né, Lô? Você não tá saindo, né? Não, só para ir no mercado muito de vez em quando. Eu também. Todo mundo, né? É. Tem que ser Mariana, Gabriela, bom dia. bastante gente chegando, né? Piadinha do trânsito, né, Lô? Oi, Marcos, bom dia. A gente vai começar daqui a pouquinho, mais um minutinho. Tamar, Mário, Caroline, bom dia. Bechara, Renan, Gabriela, bom dia. Bom, vamos começar. A gente já tem aqui bastante gente. E hoje nós vamos falar de home office, né? Então, em primeiro lugar, espero que estejam todos bem, de saúde, vocês, seus familiares, amigos e todos os próximos. Espero, com certeza, estão... Ronildo, você tá aí, cadê você? Que saudades! Olha só, depois você me chama, hein, Ronildo, gostei de te ver. Espero que estejam todos bem mesmo, todos em casa, o que todos temos que fazer nesse momento, né? E a gente vai falar de home office, de trabalho de campo, olha só, né? Que difícil falar isso. A gente sempre fala da importância do trabalho de campo, mesmo que a gente tenha muitas informações, consultorias, ferramentas, com informações de mercado, nada elimina o final de tudo, que é o trabalho de campo, de conhecer mesmo como cada mercado funciona, só que agora a gente não pode fazer isso, né? A gente tem que ficar em casa. Então, como que a gente pode se aproveitar mais ainda das informações, da ferramenta, para a gente poder estar bem próximo do que acontece no mercado, de todas as nossas unidades, das redes, dos PDVs que a gente atende e tudo mais. Então, vou me apresentar para quem não me conhece, sou a Valéria Duarte, eu sou uma das sócias e diretora de operações da GeoFusion. Eu acompanho na GeoFusion há muitos anos, centenas de clientes que utilizam o Maps, nossos serviços de consultoria, para entender o mercado. Então, é uma experiência maravilhosa, porque todo dia a gente entende de vários tipos de mercado do Brasil inteiro. Então, mercado financeiro, mercado de alimentação, mercado da indústria. Então, a gente está sempre muito próximo. Eu vim também, na minha carreira, do varejo. Trabalhei no McDonald's, trabalhei na Cinemark, então fiz muito trabalho de campo, em épocas que o Google Earth, na verdade, eram os helicópteros e os tênis e os carros, então a gente andou muito e sabe muito da importância de enxergar também ao vivo e a cores o mercado. Para falar desse tema comigo, eu convidei a Lohane, que trabalha lá comigo. Lô, quer se apresentar? Sim, eu atuo no time de sucesso do cliente da GeoFusion, né? Estou na GeoFusion há 2 anos, já atendi muitos dos nossos clientes. Hoje tenho uma carteira formada mais por empresas do varejo, muitas franquias, então vou apoiar a Val aqui nessa apresentação. Pelos nomes aqui que eu estou vendo, a maior parte de vocês já conhece a GeoFusion. Para quem não conhece, somos uma empresa que oferece várias soluções de localização, que a gente chama de Location Analytics, que é entender o mercado desse aspecto mais geográfico, entender que a localização
é muito importante para entender as características do mercado muito próximo, com bastante informação e detalhe. Estamos há 24 anos no mercado, então temos bastante experiência em trabalhar com isso. Hoje nós vamos falar aqui de uma das nossas soluções, que é o OnMaps. Na verdade, nós vamos usar essa solução para falar de mercado e de como estar ali fazendo esse trabalho de campo. Então, nosso encontro vai ser de aproximadamente 45 minutos, a gente vai ter uma parte aqui que é um overview dessas análises que a gente preparou para debater aqui com vocês, inclusive sobre o trabalho de campo nesse momento, a gente não pode sair de casa, mas tem muito trabalho que tem que ser feito para as próximas semanas, quando muita coisa ainda vai acontecer. Nós temos um moderador que está respondendo, que vai receber as perguntas. Ao final desse encontro, depois dessa análise, a gente vai responder todas as perguntas que vocês mandarem. Só peço para que, quando vocês enviarem a pergunta, digam que empresa é, porque a gente até consegue direcionar melhor a resposta. Amanhã a gente vai enviar por e-mail a gravação desse webinar, e ao longo dessa transmissão a gente vai ter algumas enquetes muito rápidas, a gente pede para vocês participarem e responder. Então, a gente vai começar falando do seguinte, é muito comum a gente associar o trabalho de campo a um trabalho da equipe de expansão, que sempre tem que fazer uma checagem em campo antes de decidir que imóvel alugar ou comprar para abrir uma loja. Isso é verdade, e ele é muito importante nesse momento, porque é uma decisão de longo prazo. Então, você tem que se cercar de muita informação, porque você vai ter aquela loja por bastante tempo. Mas o trabalho de campo, ele é feito por várias áreas e várias pessoas na empresa. Não só para quem, no caso do varejo, está de fato lá no campo, como franqueado, um gerente da loja, ou um comercial de uma indústria que está fazendo o campo, visitando os PDVs, mas mesmo de quem está fazendo as análises, os planejamentos, precisam conhecer esse campo, não só nesse momento inicial, mas entender as movimentações constantes do mercado, perfil de consumidor, a concorrência, o preço, no varejo, às vezes, até uma mudança viária, uma ponte, um viaduto, muda completamente tudo que você tinha planejado. Então, se você realmente não conhecer o que está acontecendo ali, o tempo todo você toma más decisões ao longo da história do negócio, né? Não só no momento inicial. Então, a gente separou esse webinar aqui em 3 grandes blocos. Quer falar desses blocos, Lu? Sim, Val. Então, nós pensamos nesses grandes temas. Hoje a gente sabe que todos os varejos estão fechados, né? Dependendo da localidade que vocês estiverem, por conta de decisões governamentais mesmo. Mas essas lojas elas vão precisar reabrir. Então, num primeiro momento, talvez não seja, enfim, né? Depende da decisão estratégica de cada empresa, mas talvez nem todas abram ao mesmo tempo todas as unidades. Então, como decidir, né? Qual unidade abrir primeiro, qual abrir na sequência? Então, a gente vai mostrar alguns dados que vão apoiar esse tipo de decisão. Também dependendo da saúde, né, da empresa, talvez seja necessário fechar algumas unidades definitivamente. Então, como escolher qual unidade fechar? Alguns dados também apoiam essa decisão, né? No segundo momento, a gente sabe que os gerentes, enfim, os franqueados, eles precisam retomar o mercado. Então, como apoiar essas pessoas com dados para que eles consigam atrair novas pessoas, enfim, se recuperar desse momento. E no final a gente vai falar do planejamento de expansão, porque a expansão provavelmente nesse momento ela está parada, mas o planejamento ele precisa acontecer sempre, ele é longo e a gente, enfim, vai mostrar como que esses dados podem apoiar nesse momento, enquanto o time de campo não pode estar efetivamente em campo, né, Val? É isso mesmo. A gente sabe que esse momento, a abertura da loja está determinada, na verdade, assim, para a gente estar fechado, é uma determinação governamental, que varia de algumas cidades e governos, mas na grande maioria é uma determinação de fechamento, e isso vai mudar em algum momento e vão ser liberadas as aberturas. Eu vou compartilhando aqui minha tela do OnMaps, tá, Val? Tá bom, para a gente já ir olhando no mapa. Tá bom. Então, o que a gente sabe, assim, as aberturas vão ser liberadas pelo governo, mas a decisão de abertura está na mão de cada rede, né? E o que vai acontecer? É possível que você consiga abrir todas as lojas da sua rede assim que for liberado.
Mas é possível que você faça isso parcialmente, seja por determinação governamental, ou seja por uma decisão sua, ou por você não ter estrutura financeira de pessoas para abrir tudo num primeiro momento, se nesse momento atual você teve que retrair, ou também porque você quer sentir como o mercado vai se comportar e ir abrindo aos poucos. E aí, nesse momento, é muito importante saber decidir quais lojas você vai abrir primeiro. E essa decisão tem que considerar muita informação de mercado, e não só como a loja performava antes, porque o mercado vai mudar. Então, uma coisa que a gente já sabe é que as pessoas estão mais em casa, e mesmo que seja que o isolamento diminua, ou em algum momento se elimine, o comportamento das pessoas vai mudar. Então, as pessoas ainda vão evitar aglomerações, é possível que seja feito aberturas por zonas ou por fases, e as pessoas vão tender ainda a ter um receio nos primeiros momentos e ficar mais em casa. Então, uma das informações importantes de você avaliar é se a sua loja ela está numa região que tenha concentração de habitantes, moradores, ou se ela é uma região de trabalhadores mais vazia de moradores. Então, uma região mais central, por exemplo, ela pode ser interessante no momento normal, porque ela tem um fluxo muito grande de pessoas, mas não vai ser assim que vai acontecer agora nesse retorno. Então, Lô, que informações você acha legal a gente olhar para a gente entender onde estão as pessoas, mais moradores, para a gente talvez priorizar isso? Aqui a gente está no mapa de Porto Alegre, né? A gente escolheu essa cidade para fazer essa primeira análise. Temos algumas unidades aqui, né? Uma rede de loja de artigos eletrônicos para todo mundo estar na mesma página. Então, temos aqui algumas unidades e definir essa priorização de abertura, né? Nesse caso aqui, o primeiro mapa temático que a gente está olhando é o mapa de densidade demográfica. Então, ele mostra a concentração de pessoas mesmo. Onde está mais vermelho, né? Onde tem esse tom mais escuro de vermelho é porque tem uma concentração maior, e onde essas áreas mais claras é porque a gente tem uma concentração menor de pessoas. Então, aqui a gente vê que é uma região que tem uma densidade um pouco mais alta, aqui já não, parece, como tem uma densidade baixa, a gente supõe que seja uma área um pouco mais comercial, assim como aqui, que tem uma boa densidade, só que esse dado sozinho, né, nenhum dado sozinho, ele ajuda a tomar essa decisão. Então, para complementar essa informação, a gente traz um mapa que mostra a concentração de trabalhadores. Então, aqui a gente vê que existe uma grande concentração de trabalhadores nesse temático onde está mais roxo, né? Onde tem um tom mais escuro de roxo, é onde tem uma concentração maior desses trabalhadores, e a gente entende que, por consequência, um fluxo maior de pessoas. E aqui a gente vê que essa concentração é maior. O que a gente imagina, né, por tudo que está acontecendo, é que essas regiões, né, que têm essa concentração maior, elas devam demorar para voltar a ter esse perfil, porque as pessoas vão evitar aglomerações ainda durante um tempo. Então, talvez uma unidade numa região com muita concentração de pessoas não tenha, talvez não se recupere tão rápido como uma região, uma unidade que esteja numa região um pouco menos, com menos trabalhadores, mas um pouco mais densa, como essa unidade aqui de baixo, por exemplo. Esses mapas temáticos, eles são muito interessantes porque para cada mapa temático, se você consegue entender o que ele significa e você vai analisando vários deles, você vai conseguindo estar em Porto Alegre sem nunca ter estado, você vai conseguindo visualizar, entender como a cidade funciona. Agora, recentemente, a gente colocou uma informação nova, disponibilizou uma informação nova no Maps, que é a segmentação interurbana. E aí, o que a gente fez com essa informação? Ela, na verdade, junta informações que a gente também mostra em vários mapas temáticos e deixa mais claro como que é a distribuição dos diferentes tipos de ocupação que ocorrem numa cidade. E a gente selecionou aqui alguns segmentos para tomar essa decisão para essa rede específica.
A segmentação interurbana, ela analisa, né, cada pedacinho do município e ela diz que aquela área ela tem uma predominância comercial, uma predominância mais de empresas, né, comércio varejista mesmo, ou empresas de outros segmentos, ou se ela é uma região mais residencial. E aí esse mapa, ele vem de complemento aos outros dois que a gente já olhou. Então, aqui destacado em vermelho, nesse outro tom aqui um pouco mais escuro, a gente tem uma região comercial, né, com bastante varejo, e aqui comercial e empresarial. E aqui onde está essa outra unidade, né, a gente está comparando essas duas, a gente tem mais residências. Então, aqui, além de ser uma área mais residencial, de renda média, também existe uma área residencial verticalizada. Então, esse mapa, ele complementa o mapa de PEA-DIA e o mapa de densidade demográfica, e por tudo que ele nos mostra aqui, né, por todas essas informações, para tomar essa decisão, né, concluindo essa decisão de qual loja abrir, enfim, primeiro, talvez essa loja aqui, ela faça mais sentido abrir inicialmente, ela se recupere mais rápido do que uma loja que está numa área mais comercial e que vai ter enfim, que depende de uma aglomeração de pessoas, né, que a gente não vai ter inicialmente nesse momento. Então, essa é uma rede que tem algumas decisões para tomar. Essa foi a primeira, de que loja abrir primeiro, porque ela não vai conseguir abrir todas ao mesmo tempo, mas ela também vai ter que fechar algumas lojas. Esse momento de crise afetou a rede toda, e algumas lojas elas vão ter que fechar. E aqui é muito importante a gente falar sobre o que considerar no fechamento de uma loja. A gente sabe que, primeiro, não é uma decisão fácil, porque significa que alguma coisa deu errado, mas também é uma decisão mais complexa tecnicamente, porque depende muitas vezes do contrato que você tem com o franqueado, no caso de franquias, ou do contrato que você tem com imóveis, depende de questões contábeis que você tem que dar baixa, uma série de coisas. Então, não é uma decisão tão simples. Mas o que a gente sempre enfatiza considere muito, não só as questões internas, contratos, contabilidade, mas mercado. Porque é o mercado que vai dizer se você consegue sobreviver como uma rede. Então, muitas vezes é preferível você ter um prejuízo contábil maior numa determinada loja, mas garantir a sua presença no mercado, que nesse momento vai se recuperar mais rapidamente, e a longo prazo você vai continuar presente antes que seu concorrente faça. Então, para considerar as informações de mercado para uma decisão de fechamento, tem várias informações de mercado que são relevantes, mas uma delas, por exemplo, é a renda, né, Lu? Isso mesmo. Então, a renda, ela, como a Val sempre fala, né, o ideal, a gente sempre precisa buscar o público-alvo, né? Cada rede, cada negócio tem o seu público-alvo, que considera a renda, considera a idade, considera vários fatores. Nesse caso aqui que a gente está estudando, nessa nossa loja de artigos eletrônicos, a renda é um fator importante. Então, a gente vê aqui só para vocês entenderem um pouco, quem ainda não conhece esse mapa de renda, tudo que está em verde é porque é uma renda um pouco mais alta. Então, uma renda A, uma renda B1, e aí do laranja para o amarelo já vai diminuindo a renda, que é uma renda B2 e C. Então, nesse caso aqui, a gente vê que tem essa loja que está numa área que tem bastante renda alta, né? Enfim, que predomina essa renda. Aqui, essa loja aqui de cima, ela também está numa loja que tem um pouco dessa renda A e B1 e um pouco da renda B2. Então, são duas lojas interessantes, mas a renda sozinha, ela não diz qual é o melhor mercado. Porque uma região com renda muito alta pode ter poucas residências, né? Enfim, ter poucas pessoas para consumir. Então, para complementar essa informação, a gente utiliza um mapa aqui de potencial de consumo. Nesse caso aqui, esse mapa ele é um potencial específico, né, para eletrônicos e equipamentos, que é o negócio que a gente está avaliando. E o que ele mostra para a gente é que regiões que se destacam aqui em vermelho, né, nesses tons de vermelho, são regiões que têm um potencial um pouco maior. E as que estão em laranja e azul são regiões que têm um potencial menor para essa categoria especificamente que a gente está estudando.
Então, nesse caso aqui, a gente vê que aqui tem uma renda bem alta e também tem um potencial de consumo alto. Então, parece ser uma boa região, um bom mercado, né, para manter a unidade. Já essa daqui, ela também estava numa boa região para esse negócio, mas a gente vê que o potencial é um pouco mais baixo. Então, se a gente tivesse que comparar, né, essas duas unidades aqui, talvez fechar essa aqui de cima fosse a melhor opção nesse momento, né, Val? Eu acho que o recado final aqui não deixe de estar presente onde você é mais aderente ao público e onde o potencial é mais alto. A chance de você se recuperar mais rapidamente é bem maior. Então, sim, Loa, é uma região, se eu fosse fechar uma dessas duas, eu fecharia talvez a de cima, porque a de baixo, para esse negócio especificamente, eu estou numa região com público muito aderente, muito potencial, também é uma região importante em Porto Alegre para a presença física da marca, então eu garanto minha recuperação mais rápida e minha permanência futura aí nesse mercado, antes que eu perca para a concorrência. Então, esse é o primeiro bloco, que foi falando assim, das decisões de aberturas parciais, em alguns casos fechamentos, mas no caso das aberturas parciais, quando começar a abrir, a gente sabe que vai ser um movimento, um esforço muito grande que todo mundo vai ter que fazer para poder recuperar rapidamente esse mercado. Então, toda ajuda de quem está lá no campo operando a unidade, o gerente da loja, o dono do PDV, o franqueado que está lá operando, e a gente que tem muita informação de mercado para ajudar essa operação a tomar ações de campo muito rápidas para poder alavancar mais rapidamente o negócio. Então, a gente mudou de cidade, Lô? Mudamos aqui. Então, nesse caso aqui, a gente vai partir para um outro exemplo, né? A gente vai olhar para o município de Ribeirão Preto, e a gente não vai estar mais falando de uma loja de artigos eletrônicos, mas sim de uma escola de idiomas, né? Uma rede de franquias, enfim. Então, a gente tem uma unidade que está localizada aqui em Ribeirão. Todos os mapas que a gente olhou anteriormente, ele apoiam também, ajudam a entender esse território. Então, aqui a gente vê que ela está numa região que tem um pé a dia interessante, né? Apesar de não ser a área com maior concentração de trabalhadores. Se a gente olhar a renda também é uma renda interessante para... É uma renda mais alta, vamos mostrar aqui. Então, uma rendinha mais alta. Então, que é interessante para esse gerente, né? Para ele conhecer o mercado que ele atua. Mas não é só isso. Então, como que a gente daqui, né, consegue apoiar esse franqueado ou esse gerente de loja que está numa região que a gente não conhece, dar insumos para que ele se recupere? Então, além de mostrar renda e de mostrar fluxo de pessoas, mostrar a concorrência dele é bem relevante. Então, para ele entender com quem ele está dividindo o mercado. Aqui, no caso, a gente está utilizando as nossas informações de grandes redes. A gente tem tanto escolas de idiomas, que são os concorrentes diretos, como também empresas que atuam com treinamentos, porque a gente entende que essas empresas, elas são concorrentes indiretos, né, desse negócio. Além de olhar a concorrência, também é interessante que ele tenha a possibilidade de realizar parcerias. Então, ele entende como é o mercado que ele está por renda, por concentração de pessoas, trabalhadores. Ele sabe onde está a concorrência dele, aqui no entorno dessa unidade, e ele também pode pensar em possíveis empresas para realizar alguns tipos de parceria, fazer ações de panfletagem. Então, nesse caso aqui, a gente destaca escolas privadas, que ele poderia realizar parceria com essas escolas. Temos algumas escolas aqui com um número bom de alunos, 160 alunos, 325 alunos. Temos agências bancárias também, que são empresas que ele pode entrar em contato para tentar algum tipo de parceria. Universidades no entorno dessa unidade, né? As universidades e até mesmo uma clínica, por exemplo, de estética. A gente tem algumas por aqui, e são empresas que ele pode, de repente, deixar um panfleto, tentar algum tipo de parceria, porque aí ele vai atrair as mães,
enfim, que podem levar os seus filhos e matricular nessa escola que ele tem. São dados, né? Desculpa te interrompê-lo. Essa parceria entre quem está lá no campo, franqueado, gerente, etc., e quem tem as informações, quem está trabalhando com essas análises, é muito forte. Então, na nossa experiência, a gente viu isso acontecer muito, sob vários aspectos. Em primeiro lugar, é comum, às vezes, quem imagina um franqueado que está lá, conhece a região, fala, não, eu sou daqui, eu moro aqui, eu conheço bastante e tal. Mas, quando quem não conhece, nunca foi para o campo, mas tem acesso a todas essas informações, compartilha, o que acontece é até uma surpresa de quem está lá no campo, é o franqueado daquela região, falou, nossa, eu não sabia que aqui tinha todas essas escolas, que tinha tantos mil alunos, que tinha tantas mil pessoas. Então, as pessoas gostam muito de dados, de informações concretas que possam trabalhar. E essa parceria é bastante frutífera. O que a gente vê é que muitas vezes quem está lá diz, não, eu sou daqui, eu conheço, quando vê informação, na verdade agradece e gosta muito e trabalha e tem resultados positivos, né? A gente tem vários casos que a gente já publicou, inclusive no nosso blog, sobre isso. Então, assim, parece muitas vezes uma coisa óbvia, mas não é. Leve informação, ajudem, trabalhem em parceria. Quem está no campo, com quem tem a informação o tempo todo. A gente passou por várias situações interessantes. A gente fez um encontro uma vez com uma rede de franquias muito grande, levou um book, que era um encontro de franqueados, numa convenção e tudo mais, num hotel, a gente levou um book para cada franqueado, com todas as informações de cada loja que ele tinha. Bom, foi o evento do dia, assim, porque fez filas e filas para pegar o seu book, e realmente muitos chegavam e falavam, nossa, eu estou surpreso, eu não sabia que de fato tinha isso tão perto. E isso alavanca muito rapidamente ações de marketing de vizinhança, conseguem fazer com que o negócio se recupere muito rápido. Então, é um exemplo que eu até considero, do ponto de vista analítico, relativamente simples, mas em termos de resultado é bastante poderoso. Isso. E aqui, no final, eu acabei colocando um raio, porque aí vocês podem também, né, definir uma área, né, dependendo da área desse franqueado ou desse gerente, e compartilhar as informações da área que ele atua efetivamente, enfim, é possível fazer isso. Vamos falar agora do planejamento, Val? Vamos. Bom, a gente falou de como voltar para o mercado depois desse momento, como se recuperar mais rapidamente, e sim, como continuar crescendo, cada um no seu ritmo, depois que a gente for entendendo a retomada do mercado. Algumas empresas que a gente acompanha, dos nossos clientes, continuam trabalhando nos seus projetos de expansão, algumas vão diminuir a velocidade ou o timing de abertura, mas continuam trabalhando, e sim, muitas redes vão até diminuir, mas vão continuar a crescer. Então, esse é um momento importante para fazer o trabalho de planejamento de expansão. E a gente sabe, vocês, claro, naturalmente, quem está em processo de expansão já está fazendo isso, vai faltar a parte do campo que a gente está tentando ajudar por aqui, e a gente sabe que esse processo é demorado, entre você analisar qual é o melhor mercado, o melhor bairro, o melhor trecho de rua, negociar o imóvel, achar o imóvel, fazer os contratos e abrir, é um processo normalmente bastante longo. Então, acho que também é importante aproveitar esse tempo que a gente está tendo para revisitar o planejamento que está sendo feito, as negociações que estão em andamento, rever as prioridades das inaugurações futuras e também, mesmo nesse momento aqui, trabalhar na expansão que logo virá. Isso. Então, a gente estava ali, o nosso primeiro exemplo foi uma loja de artigos eletrônicos, né, que já estava consolidada lá em Porto Alegre, e a gente teve que definir, enfim, a reabertura faseada. E agora, essa loja está querendo ir para o mercado novo, então eu estou aqui no mapa de Belo Horizonte. A gente tem o município inteiro para analisar, e precisa definir onde vai abrir uma nova unidade, né, fazer esse planejamento de todo o município, qual a melhor região. Então, todos os mapas que a gente olhou até agora, né, que mostram um fluxo de
concentração de trabalhadores, a densidade demográfica, a renda, enfim, potencial de consumo também, todos eles são muito relevantes e ajudam nessa tomada de decisão. Mas a gente tem uma outra informação que foi desenvolvida recentemente pela Geofusion, que a gente chama de spots, que ela ajuda a encontrar as áreas quentes de uma determinada região. Então, a localização, né, qual o melhor local para abertura, ele depende, obviamente, da estratégia de cada negócio. Mas nesse caso da nossa loja de artigos eletrônicos, ela precisa de uma região mais que tenha um fluxo maior de pessoas. Então, o PAD aqui já é um mapa bem interessante, que ajuda a gente a conhecer o município, né? Olhando assim um pouco mais de longe. E as spots, elas ajudam a entender, né? Dentro de todas essas áreas aqui de Belo Horizonte, quais são as mais interessantes em relação a comércio, né? Que concentram comércios e, por consequência, concentram também trabalhadores e tem um fluxo maior de pessoas. Então, quando a gente olha aqui para Belo Horizonte, a gente tem diversas spots, então são muitas para a gente escolher. Para facilitar esse trabalho, né, a gente pode vir aqui visualizar essas informações em tabela. Então, de todas as spots que a gente tem, como a gente está falando de artigos eletrônicos, eu vou colocar aqui, vou ranquear por quantidades aqui, são quantidades de empresas de artigos diversos, que é uma dos dados utilizados na metodologia desse dado. Então, quando eu faço esse ranking aqui, para entender qual das spots tem mais empresas desse setor, são os artigos diversos, ele me diz que a Rua São Paulo, lá em Belo Horizonte, é a melhor spot para esse segmento. Então, eu vou aqui tirar minha tabela e vou procurar, na verdade, eu vou voltar aqui, e vou para esse spot da Rua São Paulo. Deixa eu só voltar aqui, para ele me levar direto na spot que eu tenho que estudar. Então, de todo o território, a gente sabe que esse aqui é a melhor região, essa spot aqui, ó, ela é a melhor região para uma loja de artigos eletrônicos. Eu vou diminuir aqui, tirar a informação de trabalhadores para a gente conseguir visualizar melhor. Então, aqui, para quem está olhando, né, do computador, a gente já consegue ter uma ideia de região, a gente já saiu do município como um todo e chegou num trecho menor, mas mesmo assim a gente sabe que o trabalho de campo ele é muito mais específico, então você vai lá, você visita as ruas, entende o fluxo de pessoas dentro daquela área, conhece os negócios que tem no entorno. Então, ainda dentro de spots, a gente tem uma outra informação que são os trechos de rua mesmo. Então, a gente consegue ver quais são as ruas que tem o maior fluxo, as ruas mais quentes, dentro da spot. Então, aqui nesse caso, o que está aí destacado em vermelho aqui, que é a Rua São Paulo, que é até a rua que nomeia a spot, ela é a principal rua dessa região, então seria a rua perfeita para a abertura de um negócio. E a gente tem aqui outras ruas que são também importantes, né, que estariam em segundo lugar nesse caso. Então, a gente tem aqui a Rua Curitiba e a Rua dos Carijós e a Rua dos Tamoios. Então, apenas olhando esse mapa, né, sabendo que essa é a spot que a gente precisa focar para abertura, né, para expansão, e que a gente tem aqui algumas ruas que se destacam, eu acho que não é interessante a gente ver que essa quadra aqui, que tem as principais ruas, né, as ruas mais quentes dessa spot, talvez fosse a melhor quadra de Belo Horizonte para a gente abrir uma nova unidade desse negócio de artigos eletrônicos, né? Abrir uma unidade lá nesse município. Então, além de... A gente consegue chegar nesse nível de rua de análise, então a Spot ajuda a gente a entender até qual é o melhor trecho da rua, a melhor quadra para uma expansão. E aí, obviamente, que existe a busca do ponto, enfim, todas essas fases que são mais da expansão mesmo, que a gente não teria como fazer pelo Google Maps, mas ainda de casa, dá para entrar no Google Street View, ver o comércio no entorno, exatamente desse ponto, né? Você já tem a quadra que você precisa analisar, então esse trabalho ele acaba ficando muito mais fácil, você não perde tempo com coisas que você consegue realizar aqui pelo computador, enfim, fazendo do home office. Eu acho que esse exemplo é muito legal e essa informação, que é uma informação nova, ela ajuda muito a chegar
no detalhamento do quarteirão, que para esse momento de decisão de que ponto abrir é fundamental, mas ela realmente traz uma velocidade muito grande na definição exatamente do quarteirão, da quadra. Claro que daí, a partir disso, vai ver se há disponibilidade de imóveis, preços, negociação e tudo mais. Mas você, muito rapidamente aqui, consegue saber exatamente quais são os trechos, os 100, 200 metros que você precisa achar um imóvel para ter mais sucesso naquela loja, né? Então, a gente consegue ser muito mais preciso para poder auxiliar quem vai tomar essa decisão antes de fechar um negócio, ou até nesse momento que a gente está em home office, fazendo todo esse trabalho de planejamento e buscar imóveis, negociação. É natural, quando você começa, você vai para o mercado e começa a receber muitas ligações de corretores e tal, e se você pedir o endereço dos imóveis, ou então mandar, falar, eu falo com você desde que esteja nesses 3 quarteirões, então o seu trabalho fica muito mais rápido, fica muito mais focado, muito mais direcionado, e claro, né, com a chance de você estar acertando a melhor localização possível para esse negócio, que no caso é essa rede que a gente colocou. Eu acho que é isso. Essa parte, a gente tinha aqui uns 30 minutos para dar um overview de quais decisões que a gente tem que tomar nesse momento que a gente está vivendo, que precisam de trabalho de campo, e como a gente pode se aproximar disso da melhor forma possível usando a ferramenta. A gente vai responder algumas perguntas agora. Nós já recebemos algumas aqui. Tem 2 perguntas, a primeira é da Caroline, da Decathlon. Caroline, tudo bem? E do Lucas, da Sicredi. Os dois têm a mesma pergunta, que é sobre a camada de segmentação interurbana, se já está disponível para todos. Essa é um produto novo nosso, é uma camada nova de informações, que você pode fazer um upgrade para inserir essa informação, tanto spots como essa segmentação interurbana. Então, vou pedir para o analista responsável pela conta de vocês ligar, explicar, entender a necessidade e conversar com vocês, mas são sempre produtos novos que a gente vai desenvolvendo. Algumas melhorias, elas são incorporadas no MonMap sem custo algum, mas alguns são produtos novos que têm bastante desenvolvimento e investimento, e aí a gente faz como um upsell no pacote de vocês. Tem uma outra pergunta, que é do Itamar, que é da Suave Negócios e Empreendimentos: como será a retomada do mercado para o setor de supermercados ou atacarejos, pois hoje estamos vendo muito, mas a ressaca virá. É verdade, Itamar, eu acho que esse momento que a gente está vivendo é sem precedentes, ainda muita incerteza mundial, então as mudanças que virão, realmente a gente vai aprender conforme elas vão ocorrendo e dependendo do tempo que isso vai durar e da intensidade, né? Mas o que a gente está vendo sim, os supermercados e atacarejos estão vendendo muito agora, tem pessoas preocupadas com estocar ou se precaver, etc. Mas sim, o mercado vai ter uma retração. Por outro lado, o comportamento de consumo está mudando muito. Então, as pessoas que tinham muito hábito de comer fora, mesmo quando esta possibilidade voltar a acontecer, houve uma mudança de comportamento, e ainda haverá por um bom tempo uma preocupação de ficar comendo fora. Então, as pessoas podem continuar consumindo mais dentro de casa, inclusive pela ressaca que você menciona aí. Que o poder de consumo das pessoas para sair, fazer entretenimento, voltar a consumir em restaurantes vai diminuir, e nesses momentos o consumo em casa tende a se intensificar, portanto, supermercados e atacarejos tendem ainda a ter um bom mercado pela frente. Nesse segmento, o que eu vejo que mudou também, obviamente nesse momento, mas pode se perdurar, é a implantação de deliveries e e-commerce dos supermercados que antes não tinham. Então, nós temos alguns clientes que estão implantando delivery a toque de caixa, não eram redes que normalmente tinham, e estão trabalhando 24 horas por dia para implantar. Então, isso pode ser uma mudança que as pessoas agora forçadamente vão se habituar a fazer esse tipo de consumo,
e isso pode mudar um pouco a característica disso. O Edgar da Sicredi, o que essa camada spot considera para trazer a melhor rua? Se foi explicado, não entendi, desculpa. Lô, você consegue me ajudar aqui a explicar um pouco melhor sobre o que a gente considera para o spot? Sim, dentro das spots, existe toda uma metodologia, né, para desenvolver esse dado, mas o que a gente considera principalmente é o número de trabalhadores e também o número de comércios naquela região, porque, enfim, é uma área quente, é uma área que a gente entende que ela vai ter ali uma concentração de pessoas e esse fluxo, então são consideradas várias coisas, então se ela está próxima de grandes polos que a gente chama, né, hospitais, universidades, e também esses comércios menores que existem numa região. Então, quanto mais comércio ela tem, mais a gente entende que ela é quente. Enfim, esses são os dados utilizados, né? Alguns dos dados utilizados nessa metodologia para a gente saber quais são as spots. E aí o trecho de rua olhando mais a fundo isso, né? A quantidade de empresas que existem dentro daquela avenida, enfim, daquela rua. O Ronildo perguntou como pode usar o OMAP para ajudar nas análises da takeaway e delivery. O Ronildo é consultor na GeoRevolution. Ronildo, eu acho que tem várias informações aqui. Primeiro, se a gente está falando de uma rede, definir quais unidades vão ter implantados o takeaway ou o delivery. E aí, naturalmente, priorizar as unidades que têm mais potencial de consumo dentro do público-alvo daquela rede. Uma outra informação super importante é usar as isócronas. As isócronas são as curvas de tempo que a gente tem no Maps, que você pode calcular. Então, um delivery de um supermercado, por exemplo, pode ser de até 15 minutos. Então, desenhar áreas de 15 minutos de delivery ao redor das unidades, entender qual é o potencial de consumo do público-alvo para definir qual é que tem maior mercado para isso. E aí até definir aí a promoção, se você tem um cadastro dos seus clientes dentro dessas áreas, cadastrar, entender o perfil e até a promoção que você vai fazer, direcionar os produtos pelo perfil daquela área. E daí dá para usar informações de renda, de potencial de consumo pelas categorias, dentro das faixas de renda, e aí conseguir fazer um delivery, um takeaway, e principalmente a campanha para que isso dê resultados mais rápido, de uma forma bastante direcionada. Val, nesse caso, dados de densidade demográfica e de domicílios também, né? Você estava falando de conhecer o público, a gente tem a informação de tipo de domicílios e quantos moradores tem em cada domicílio. Então, ter essas informações em mãos também pode ajudar, né? Sim. O Marcos atende algumas empresas, alguns supermercados na estratégia de expansão. Quais são as fontes que alimentam os dados desses spots? Ou seja, vocês buscam esses dados em campo, qual a atualização dessas informações, são recentes? Marcos, acho que a Lô explicou um pouco aqui, a gente não é em campo, a gente atualiza uma base gigantesca de informações, a gente utiliza uma base gigantesca de informações que a gente já tem no OnMaps, e isso inclui informações sociodemográficas, informações de trabalhadores, de renda, isso inclui as informações dos polos geradores e de todas as empresas que estão mapeadas no Brasil todo, são milhões de empresas mapeadas, e a gente vai usando todas as informações que são atualizadas sempre, e sempre significa, para cada tipo de informação, uma periodicidade de atualização. Mas, em geral, estamos falando de atualizações quinzenais, mensais, trimestrais, para as informações que mudam menos no decorrer do tempo. Se você quiser entender um pouquinho mais detalhadamente, pode nos chamar aqui que a gente conversa e te explica mais. A Gabriela, do Grupo Malve, como a ferramenta pode ajudar o trabalho do representante? Quer responder essa, Lu? A gente tem todas essas informações de empresas, então, nesse caso aqui, né, todos esses dados que a gente olhou são dados sociodemográficos que ajudam a entender o território, e também, como complemento, a gente tem as informações de empresas, todas as empresas, como a Valéria falou, são mais de 19 milhões de empresas que a gente tem mapeadas no sistema,
e todos esses dados se complementam para apoiar diferentes tipos de negócio, né? Então, apoiam os representantes também a entender o território, qual área que ele vai priorizar, enfim, para atuar agora, né? Enfim, que tenha uma densidade mais alta. Todos esses dados juntos apoiam essa decisão. O William, da Mormai Fitness, pergunta se é possível avaliar um comparativo de fluxo de trânsito em tempo real, comparado a 30 dias atrás. Nós, no OMAPS, não trabalhamos com fluxo real. Então, no OMAPS, acho que a gente realmente não tem como responder essa sua pergunta. Sempre que você for comparar, se você tem essa informação de alguma outra fonte, de alguma outra coisa, é sempre importante você, só uma dica aqui, pensar em como você vai comparar. Primeiro, em dias, você ter certeza que você está comparando dias comparáveis, digamos assim, porque 30 dias pode ser que caia numa segunda e 30 dias atrás caiu num domingo, então, atenção a esses pequenos detalhes. E também, se você está comparando informações de trânsito real de alguma fonte que você tenha, entenda como que é feita essa informação e se ela é comparável para municípios diferentes. Então, muitas vezes, a gente sabe que tem algumas formas de coletar esse tipo de informação, mas, às vezes, ela é muito boa para São Paulo, por exemplo, pelas informações que estão disponíveis, pelo uso de aplicativos que as pessoas estão mais habituadas a usar, usam o tempo todo, estão conectadas 24 horas por dia, e se você vai comparar isso com Campo Grande, talvez não seja a mesma coisa, e aí você pode achar que São Paulo é muito melhor, mas na verdade é porque o hábito de uso de aplicativos que podem coletar essa informação são diferentes. Então, são algumas dicas, mas também a gente pode conversar, pode procurar a gente conversa sobre isso. E para encerrar, a gente tem o Afonso, da PPA, que diz: vejo que vocês possuem informações muito interessantes, a minha dúvida é como vocês atualizam essa informação e de quanto em quanto tempo. Afonso, obrigada, a gente realmente tem um foco muito grande nas informações, a gente tem uma quantidade grande de informações, sempre focado em entender como funcionam as cidades, o consumidor, as empresas, os negócios, e as fontes são as mais variadas possíveis, todas fontes públicas, oficiais, checadas, e que preservam a privacidade. Então, essas são as preocupações principais que nos direcionam para toda a informação que a gente disponibiliza para vocês. A gente não coleta e joga, a gente sempre certifica que aquela informação faz sentido, que ela é real, a gente tem uma série de processos internos, a gente tem uma equipe de 15 pessoas só trabalhando em coleta de informações, com robôs de coleta, com checagens, com análise, analistas de testes, enfim, tem uma equipe gigantesca. E outra coisa são informações oficiais, a gente não trabalha com qualquer informação que a gente não tenha confiança na seriedade de quem está provendo. E terceiro, o respeito à lei da LGPD. E as atualizações são as mais diversas, algumas são diárias, algumas são semanais, então, dados sociodemográficos, por exemplo, têm alterações anuais, né? Elas são atualizadas anualmente, porque as alterações levam mais tempo, mas abertura e fechamento de comércio, de empresas, tem uma atualização muito mais assídua. E a gente tem um foco, um direcionamento muito grande em trazer cada vez mais novas informações mais ricas. A gente tem uma parceria com a Mastercard, para quem tem alguns de vocês aí que são nossos clientes que utilizam essa informação. Enfim, a gente está sempre buscando informações com essas diretrizes e com atualização sempre o máximo possível. Pessoal, acho que a maior parte das perguntas aqui a gente respondeu, estamos à disposição aqui para conversar com vocês depois do webinar, quem quiser perguntar, mandar e-mail e tal. Queria agradecer muito a presença de vocês. Se a gente não respondeu alguma pergunta, eu vou dar uma checada aqui, a gente responde por e-mail. A gente vai enviar para todos que estão aqui a gravação do webinar, por e-mail também amanhã. A semana que vem a gente tem mais um webinar na quinta-feira, então fiquem atentos às nossas redes sociais para saber o tema, quem vai ser o palestrante e tudo mais.
E nas nossas redes sociais a gente tem postado sempre bastante material no LinkedIn, Face, Instagram, e no nosso blog, matérias interessantes. Toda segunda-feira a gente está colocando agora um apanhado das principais notícias aí que podem impactar as decisões de vocês. Então, mais uma vez, agradeço muito a presença de todos, que fiquem em casa mais um tempo e que tudo isso acabe o quanto antes para todos, né? É isso aí. Lô? Obrigada, pessoal. Obrigada a todo mundo que participou. Enfim, aguardem os próximos webinars, né, Val? É isso aí. Até o próximo, pessoal. Um abraço a todos. Tchau, tchau.